Olá, galera! Uma coisa que sempre me perguntam é como eu consigo ler mais? Ou eu faz tempo que tinha uma época que eu lia muito, mas agora quase não consigo ler, prender a atenção, não sei o que está acontecendo. Então, eu também tenho essas oscilações como todo mundo. Eu leio bastante, graças a Deus, né? Então, eu quero dar algumas dicas que me ajudam muito a pegar e manter um ritmo bom de leitura. Na verdade, acho que são umas 3 ou 4 dicas no processo. Em primeiro lugar, não tema ler quadrinhos. Pois é, gibis existem de diversas formas, de diversos formatos, e eu sei que existe aquela coisa, meu Deus, eu vou pegar um gibi, aí então só vai terminar no próximo volume, como é que eu faço? Em primeiro lugar, existe gibizinho simples de Turma da Mônica, existe muitos encadernados de séries completas. Um exemplo aqui, Wolverine versus Predador, tem alguns super que você gostou da DC ou da Marvel no cinema, e tem alguma coisa que é volume único que dê pra você pegar e ler, tranquilo. Olha só, isso aqui são 5 capítulos, tranquilo, de uns 30 páginas cada um. Então você consegue ler ao longo de uma semana, durante aquele momento, uma folguinha de meia horinha para você pegar e já conseguir pegar o ritmo e ao mesmo tempo se divertir no processo. Então veja os filmes que você gosta de Superman, Batman ou outros, e muitas vezes filmes que você não sabe que de repente tem quadrinhos, Hellboy, por exemplo, que inclusive além de quadrinhos tem um livro de contos também, dá uma olhada que pode ser uma boa. Inclusive, indo nessa, eu quero também comentar uma coisa importante, que é, dessa questão de pegar coisas que você gosta para você ler, existem livros que são, inclusive, não exatamente adaptações, mas livros inspirados, que tem dentro do universo de filmes e dos mais diversos tipos. Por exemplo, eu tenho esse do Deadpool aqui, que é muito divertido, inclusive o narrador é o próprio Deadpool fazendo piada o tempo todo. Então, e ele é fácil de leitura. Então tem toda uma série de livros da Marvel, por exemplo, que eu acho bem bacaninha. Pega o seu personagem favorito que tenha livro, ele é ele. Ou dá uma olhadinha em filmes que sejam inspirados em livros, só que sejam livros mais finos, por exemplo. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, esse clássico de thriller de terror. O que acontece? O livro tem várias diferenças em relação ao filme. Então, mesmo sendo os 4 personagens com as suas personalidades, aqui estamos falando de um bandido diferente, de um vilão diferente, num universo diferente, e é fininho. Então, dá pra pegar e ler de boa, e leia no sua velocidade, não tem problema. Meu Deus, é um livro fino, vou demorar, mas eu demoro um mês. Tá tudo bem. Você gostou da leitura? Se tirou coisa proveitosa dela? Então está ótimo. Lembrando que, outra coisa, procurem livros finos de outros temas que você goste. E não temem pegar livros infantos juvenis, como por exemplo a Princesa e o Goblin, que eu cheguei a pegar. Alguns desses aqui eu até mostrei em maratona para vocês aqui. Esse é um clássico do George MacDonald de fantasia. E a coleção Princes, eles têm muitos livros de clássicos da literatura. E dá pra ver tranquila, e numa linguagem meio acessível. Então veja aquilo lá que você gosta, com Alice no País das Maravilhas, ou o Mágico de Oz, que a gente tem o Wicked agora. E ao invés de ir pro Wicked direto, que é um livrão de uma série bem grande, inclusive, vai direto do primeiro Mágico de Oz. Não tem problema em ler clássicos de fantasia ou juvenis, porque inclusive muitos desses clássicos juvenis, quando a gente pega material de uns 100 anos atrás, eles na verdade são bem mais rebuscados do que parecem, e ainda por cima, você conhece um pouco mais daquela época e de algo que pegou e firmou no cinema, na música, no teatro, nos games durante séculos também. Não tenha problema com isso. E por fim, lembra também que existem livros de ficção interessantes com vários temas e que algumas vezes é legal alternar entre ficção e não ficção, não apenas para pegar ritmo, mas também aprender coisas diferentes. Eu li recentemente, por exemplo, esse Barbie, o Império da Mattel, que é excelente. Assim, eu li em uma semaninha dele, novamente, ele tem 200 e poucas páginas, só que uma leitura bem rápida mesmo. Então, bem rápida pra mim. Se demorar um mês ou 2 processos, não tem problema. O importante é tá curtindo a leitura, tá absorvendo com ela, tá se sentindo bem, então vai pra frente. E aqui ele é concentrado na Ruth, que é a criadora da Mattel, que é co-criadora da Barbie, né? Que ela e o marido que criaram, se inspirados numa boneca alemã. Então mostra todo o processo, como a empresa surgiu como empresa de brinquedos, como eles lidaram na época da ascensão do plástico, né? Que
que na época coisas como o vinil e o acrílico, que são tão presentes na nossa dia a dia, estavam sendo criados e começando a entrar na indústria, fazendo experimentos com eles. O processo como foi, por exemplo, para criar o Hot Wheels, que é uma das linhas da Mattel. Aqui não fala de todas as grandes criações da Mattel, né? Fala de algumas principais no começo da empresa e se concentra mais na história da Ruth mesmo. Então aqui a gente não vai ver o He-Man, por exemplo. Mas tem uns 3 documentários sobre o He-Man no Netflix, além de muito material dentro, que são verdadeiros documentários dentro do canal Coleção e Ação o Show. Então, assim, gente, é maravilhoso. Se você quer conhecer um pouco como as indústrias de brinquedo começaram a virar esses monstros que a gente conhece hoje em dia e crescerem tanto, e como começaram a influenciar toda a cultura, é um ótimo livro. E se você gosta de administração, gente, aqui tem ótimas lições do que fazer e também do que não fazer, já que mostra os grandes desastres e falcatruas, diga-se de passagem, que a Mattel fez também. Então é um livro bem gostoso, inclusive para quem não tá tão afim de começar a ficção, mas conhece algumas coisas e não tá afim de pegar, meu Deus, tem um livro que uma pessoa que eu gosto, mas tem uma biografia gigantesca de 500 páginas. Não, tem livrinhos muito interessantes que tem um tamanho pequeno. Só lembra de pegar e pesquisar também quem é criador, para ver se a pessoa é um jornalista que tem alguma experiência com livro. Tem, por exemplo, O Filho Teu Não Foge à Luta, que é um livro clássico também, que é sobre a história do MMA, de como foi criado nos Estados Unidos por um brasileiro da família Grace, e depois começou a se popularizar pelo mundo também. Tem vários livros interessantes que não são essas coisas monstruosas e estão em linguagem acessível pra gente. Então essas são algumas dicas que eu tenho para quem quer pegar e começar a dar um ritmo de leitura, lembrando de tudo bem dar uma pausa, ler um capítulo, depois no dia seguinte, ler um capítulo, ver umas coisinhas no Instagram durante uns 5, 10 minutinhos, depois volta a ler também, sabe? Então, se você está querendo pegar, voltar a ler, está começando a voltar a ler agora, coloca aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!